hoje temos o privilégio de receber o próprio Dr. Pedro Choi, um especialista em medicina chinesa. Doutor, como está? Bem-vindo ao programa Grandes Manhãs. Muito obrigado, antes de mais, pela colaboração das crónicas que dirige com o programa Grandes Manhãs, onde semanalmente falamos de medicina chinesa. E hoje vamos falar de algo muito importante, sobretudo para nós portugueses que sofremos com este frio, não é Sem verdade? dúvida. E mais ainda portugueses. É verdade, portugueses também. Mas portugueses que estamos aqui num país à beira-mar plantado, é verdade, não é verdade? nenhuma. E que nos dá algumas preocupações. E porquê? Primeiro vamos explicar que a medicina chinesa, no fundo, acaba por, não sei, dividir um pouco as doenças entre o frio e o quente. Há essa divisão, não há? Essa divisão na prática, do Oriente divide tudo entre Yin e Yang, os dois polos energéticos. E é preciso encontrar o equilíbrio. Justamente, o Yin corresponde à energia do frio, o Yang à energia do calor. Então é natural que os chineses tenham dividido as doenças também em doenças de frio e doenças de calor. Há até um tratado muito antigo chamado Shannan Lun, que data do século II depois de Cristo, que fala justamente das doenças do frio, as doenças causadas pelo frio. E o frio é o Yin ou... O frio é o Yin. É o Yin. Então tem que se As doenças de frio beneficiam de calor. Os portugueses, justamente, e disse muito bem, à beira-mar plantada, é uma característica geográfica do país que influencia a saúde dos portugueses. Os portugueses sofrem muito de reumatismo. É verdade. E sofrem muito de reumatismo justamente por causa de ser um país à beira-mar plantado. Ou seja, a umidade, o vento e o frio penetram pelo país adentro e vão invadir nosso corpo. as articulações e os ossos das pessoas, a ponto de que muitos portugueses, muitas pessoas do mundo inteiro, conseguem prever quando é que vai chover. É verdade. Se disserem dores nas articulações, Olha, amanhã, depois da manhã vai chover. E as pessoas já sabem. Justamente porque as articulações incham. E, por exemplo, era possível tratar a saúde toda dos portugueses plantando árvores na costa. Se nós fizéssemos uma cortina de árvores na costa, para além de ganharmos, se calhar, madeira, que poderia ter alguma utilidade, prevenia-se muito a saúde dos portugueses, e uma porcentagem elevada de portugueses sofre de reumatismos e de dores que agravam no inverno. Mas essa é que é a realidade, é que uma boa porcentagem de portugueses sofre, de facto, dessa doença de reumatismo e, nestas alturas mais frias, queixam-se um pouco mais. A doença, no entanto, mantém-se ao longo do ano. A minha grande questão é tentar perceber se, com a medicina chinesa, é possível, primeiro, prevenir que no futuro não tenhamos esse problema e esse problema relacionado com o reumatismo. Primeiro, tentar prevenir. No fundo, quando a doença já existe, é possível atenuar a dor, curar a doença? Como é que funciona? Bom, é possível as duas coisas. O objetivo é sempre curar. Okay. Infelizmente, nos casos de reumatismos, as curas são uma porcentagem baixa. Aliás, em critérios de medicina convencional é impossível curá-los. Nós ainda curamos uma porcentagem engraçada. Um quarto das pessoas que nos procuram conseguem deixar de ter sintomas e deixar de aparecer com os testes que denunciam que são reumatismos como sendo negativos. O único problema é que já não prevêem se amanhã chove, não é? Sim, já não prevêem se amanhã chove. Contudo, sem dúvida nenhuma, agradecem e ficam claro contentes. Que sim, estou a brincar. E isto acontece porque o reumatismo é uma doença autoimune. A medicina chinesa sempre disse que é o vento, a umidade e o frio que penetram no organismo e que fazem alterações do organismo e que vão destruindo as cartilagens. Mas nós já sabemos hoje cientificamente que estas cartilagens são destruídas por autoimunidade. Ou seja, o organismo fabrica anticorpos que depois inflamam a cartilagem e os tecidos moles, os tendões, na zona onde eles se inserem. Nós temos cartilagem, nós somos animais vertebrados e, como animais vertebrados, somos feitos de esqueleto, de ossos, de estruturas. E essas estruturas, por serem duras, precisam, nas suas articulações, nos pontos onde se tocam, de terem amortecedores. São pedaços de cartilagem que estão colados à superfície do osso nos pontos de contato. Na coluna ainda é mais importante que isso. Há um disco biconvexo que fica situado entre as vértebras, a que nós chamamos um disco intervertebral, que é um disco de cartilagem que serve justamente para amortecer, para fazer efeito de amortecimento, para que as estruturas não se danifiquem pelo contato e pelo atrito. Acontece que essas estruturas, depois de serem agredidas pela autoimunidade, inflamam. E o corpo tenta parar a inflamação calcificando,
deposita cálcio em cima dessa inflamação, o que realmente para a inflamação temporariamente. Mas tem uma nuance, é que endurece os tecidos que deviam ser moles. Portanto, é uma autodefesa que o organismo tem, no fundo, para combater esse problema, mas vai encontrar depois, a pessoa vai ter outros problemas. Justamente, e é exatamente a partir dessa deposição de cálcio que começa a haver deformação da articulação. Por um lado, a cartilagem depois acaba por se gastar, porque fica dura, deixa de amortecer. Por outro lado, a estrutura óssea alarga as articulações. Todos nós, se nós olharmos para os idosos portugueses, a esmagadora maioria dos idosos portugueses têm reumatismos e artroses, situações em que nós vimos nas próprias mãos, que é a zona que está mais visível aos olhos da gente, alterações da forma das mãos, com os nós dos dedos, estou a usar a expressão popular, os nós dos dedos muito largos, muito grossos. E depois com dificuldades em utilizar as mãos para algumas das tarefas mais corriqueiras. Como abrir uma garrafa, como segurar abrir uma torneira, abrir uma porta, que é ainda pior ainda. Os idosos devem ter portas daquelas que são de alavanca, em vez de serem de rodar, de redondas, porque depois não têm agilidade nos dedos, que vão perdendo, não só por causa das mãos, mas também porque da coluna lombar, da coluna de lombar e cervical e dorsal, saem os nervos que são responsáveis pelas funções motoras e sensitivas do corpo. Ou seja, nós sentimos porque temos fios elétricos que vêm do cérebro para a periferia, para os braços e para as mãos. E esses fios elétricos levam a sensibilidade e trazem a motricidade, trazem o fluxo elétrico para a motricidade. E na coluna, quando há estas deformações que a gente vê nos dedos, que na coluna não se vê a não ser com aparelhos, não é? Claro. Essas deformações comprimem os nervos e ao comprimir esses nervos há perda da função não só sensitiva, podendo dar dor ou falta de sensibilidade, como uma das quais as pessoas interpretam facilmente como formigueiro, ou perda da capacidade do controle motor, sobretudo do controle motor mais delicado, desde pessoas deixarem cair objetos e tudo isso. E a medicina chinesa, assim, trata a causa da doença. É engraçado que os medicamentos antirreumatismais que a China utiliza há milhares de anos para tratar o vento frio e a umidade, demonstrou-se hoje que equilibram as defesas. Ao equilibrar a imunidade, deixa de haver autoimunidade, deixa de haver aqueles anticorpos que agridem a inflamação e que promovem a inflamação, e deixando de haver inflamação, deixa de haver a seguir depositação de cálcio e deixa de haver a seguir deformação da articulação. Sr. Doutor, antes de perceber de que forma é que a medicina chinesa pode atuar nestes casos, só uma chamada de atenção para o facto dos problemas na articulação vertebral causarem outros problemas que não são assim tão visíveis, como o que falava nas mãos, mas a verdade é que uma inflamação na articulação vertebral produz outros efeitos e muitas vezes sem dúvida. As pessoas se queixam, não é? É bom, da verdade, as queixas mais frequentes são dores do tipo ciática, e, por exemplo, que é uma dor, a ciática é a mais conhecida de todas, é uma dor que dá na perna, mas que na verdade resulta... Mas que tem origem... Na coluna lombar, justamente, numa articulação entre duas vértebras lombares, normalmente no L4, L5, L5 e S1. Agora, é mais importante ainda do que isso, é porque como o nosso organismo é controlado pelo cérebro através de nervos que saem pela coluna, as alterações da coluna podem dar qualquer tipo de problema de saúde. Má circulação, varizes, problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas intestinais. Ou seja, a partir do momento em que há uma alteração da forma e uma compressão dos nervos que por ali saem, esses nervos vão controlar as funções do organismo. Portanto, qualquer função pode ficar alterada. Apesar de que as queixas frequentes das pessoas e que as pessoas relacionam com esse problema são queixas de outra natureza, como queixas de natureza dolorosa e ou sensitiva, perda de sensibilidade e ou motricidade e perda de controle das pés. Há pessoas que tropeçam justamente por terem problemas de coluna lombar. E então... Ora, sendo este um problema que, como dissemos, afeta tanto os portugueses, vamos então perceber de que forma é que podemos prevenir ou curar este problema através da medicina chinesa, porque sei, há algumas alternativas, não é? Sim, bom, de qualquer forma, a medicina chinesa, de certa forma, seria parecida para tudo. Como assim parecida para tudo? Tratamos tudo com medicamentos à base de ervas e pontos de acupuntura. Evidentemente que há medicamentos à base de ervas especiais para cada tipo de problema de saúde e pontos de acupuntura especiais para cada tipo de problema de saúde. E é possível através das ervas medicinais? Sim, a medicina chinesa é muito importante a utilização de ervas chinesas para tratar o reumatismo e também de medicamentos e também de acupuntura, de pontos de acupuntura. Além disso, há também a massagem Tuiná, que penso que também já foi abordado aqui. Na passada quinta-feira, justamente. E a massagem Tuiná também ajuda muito os doentes reumáticos. De qualquer das formas,
mas a medicina chinesa é entendida por muita gente, sobretudo a acupuntura, como sendo um tratamento da dor, sendo que não é, é um tratamento da causa da dor. Ou seja, é possível tratar a dor pela acupuntura, as nossas clínicas tentam tratar a causa da dor em vez da dor. Nós tratamos a dor quando desistimos de tratar a causa, ou seja, quando é impossível obter resultado na causa. Enquanto tivermos esperança de melhorar a causa, não tratamos a dor. Justamente para não mascarar o sintoma. Claro. O que nos interessa é fazer com que o doente fique menos doente. E ao ficar menos doente, tenha menos sintomas. Contudo, há alguns conselhos de natureza geral que podem ajudar as pessoas com reumatismos e com estas dores que pioram no inverno. Bom, para aqueles que puderem economicamente fazê-lo, deveriam fazer uma semana num país quente, durante o inverno, dezembro a janeiro. Às vezes não é tão caro quanto isso. Se estiverem atentos, há sempre umas promoções de viagens de última hora que às vezes conseguem apanhar para fazer uma viagem num país quente, em África, no Brasil, ou em Cuba, ou que calhar, porque contraria o efeito negativo do inverno e introduzem um pedaço de verão no seu inverno. E o verão é a melhor altura do ano para estas pessoas que têm este tipo de doença. Por outro lado, evidentemente que as pessoas têm que se proteger do frio no inverno e devem tentar aquecer, pelo menos aquecer os locais onde vivem, de preferência com aquecimento o mais natural possível. O que é que isso quer dizer? Bom, as antigas lareiras eram um sistema extraordinário, imagino que é impossível numa cidade, não é? Mas estamos a falar para muita gente que também vive para todos. No campo. E, portanto, são várias as sugestões. E ter o cuidado de aquecer os pés. É muito importante aquecer os pés, sobretudo à noite antes de ir para a cama. E uma das coisas que podem fazer é pôr os pés dentro de água quente com sal. Aquele velho truque antigo que as pessoas idosas portuguesas conhecem, é engraçado. Que para a medicina chinesa tem toda a lógica, porque é um tónico da energia do rim. O meridiano do rim começa na planta dos pés e o órgão mais atingido pelo frio é o rim, em critérios de medicina chinesa. Muito bem. Então é importante aquecer os pés. Nunca dormir com os pés frios. Muito bem. Portanto, primeiro os pés... o escaldapés, como dizem os portugueses à maneira tradicional. Com sal, é isso? Água quente com sal. O sal também tonifica a energia do rim. Portanto, é por isso que as pessoas com reumatismos beneficiam muito do mar.